Falando desses dons, falando dessa promessa, ou desse presente que Deus nos deu, o profeta pregou a mensagem: os dons de Deus sempre encontram os seus lugares, falando dos 3 magos que saíram do Oriente, levando as especiarias para colocar sobre Jesus, porque eles sabiam que ali estava o homem que realmente representaria a nossa vitória, a nossa redenção. Por inspiração, eles levaram tudo aquilo que estava mostrando quem era realmente Jesus. Agora, Deus tem equipado a sua igreja com dons para a edificação do corpo. Aos Efésios, o capítulo 4, nós encontramos isso, que Deus colocou essas coisas na igreja para beneficiar a igreja. Isso não é algo comum. Eu creio que são vasos, são instrumentos dos quais Deus tem determinado para a edificação do seu corpo, da sua igreja. Mas o que nós precisamos observar é que esses dons, o que realmente eles estão produzindo para o povo. Nós temos um cantor conhecido mundialmente, chamado Elvis Presley. Vocês ouvirem ele cantar, você vê que ele tem um dom de Deus. Mas esse dom foi usado para o diabo. E o profeta chega a dizer que ele era o Judas Iscariotes do século XX. No entanto, como poderia discernir um dom verdadeiro, um dom dado por Deus, e uma atuação demoníaca, diabólica, a ponto de usar este dom para levar milhões para o inferno? E o dom de pregar a palavra, dado por Deus, é com o objetivo de levar pessoas ao céu. Embora, se ele for mal usado, ou se ele não for entregue nas mãos do doador, ele torna, sim, uma porta para o inferno, ao invés de ser uma porta para o céu. Mas como nós vamos discernir aquilo que estamos ouvindo e de quem estamos ouvindo? Eu estava lembrando daquela citação de Jesus, eu creio que é São Mateus 23, por aí, ou 22, ou 21, quando ele disse: na cadeira de Moisés, muitos fariseus estão assentados. Na cadeira de Moisés, na palavra de Moisés, na verdade de Moisés. Jesus diz: façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Então nós vemos que, mesmo sendo homens assentados em lugares que deveria trazer para o povo a recompensa da permanência na palavra, eles estão ali assentados em lugares e serão instrumentos, ao invés de para o bem, para o mal, porque as pessoas não estavam discernindo realmente o que estava por detrás daquele dom. Mas o profeta nos dá uma pequena aula que eu creio que vai ajudar todos nós, porque a pregação não é ousadia, não é pular, não é gritar, não é se emocionar, não é espetáculo público. A pregação, seja ela gritada, ou seja ela de uma forma devagar, ela tem que trazer uma unção capaz que possa produzir um efeito na vida das pessoas. E esse efeito, ele não pode ser comparado apenas pelo lado natural, das emoções naturais, porque as pessoas choram por muitos motivos também, não somente por ouvir a pregação da palavra, mas tem que ser algo atrás deste dom que leva estas vidas a uma meditação e uma aproximação com Deus, porque eles foram colocados justamente para esse propósito. E o profeta disse: mas, quando ele usa seus dons, ele os usa para a sua própria glória. É um dos princípios de que vemos o que estamos fazendo. Se aquilo que foi dado por Deus está produzindo algo pessoalmente para nós, ou isso está refletindo para o povo. Que tipo de testemunho, ou que tipo de vida este dom
levantado por Deus para o povo, está produzindo no povo. Porque através desse canal é que Deus passará, através da sua promessa, os benefícios para o seu povo. Então, como que nós vamos entender? É quando isso está produzindo em nossas vidas um testemunho de que realmente aquele homem, ou aquele ministério, ou aquele dom, tem uma chave, e essa chave está abrindo para você a forma de você encontrar a vitória, você encontrar a libertação que você precisa. Então, ele disse, é para a sua própria glória, e para a glória do seu povo, para a glória de sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. Ora, não estamos aqui para ter uma placa chamativa do ministério à luz do entardecer. Isso não mudou ninguém até hoje. Não, senhor. Tabernáculo Brana não mudou ninguém até hoje. A única coisa que pode te mudar é quando a palavra é falada sobre o efeito do Espírito Santo. E esse poder, por detrás desse dom, levanta a prostituta caída na sarjeta, levanta o bêbado, levanta o ladrão e traz ele a uma nova criatura. Que esse deve ser o objetivo nosso, vê-los como uma nova criatura em Cristo Jesus. Para isto, deve ser o dom levantado por Deus. Esta é a razão pela qual ele dá essas coisas em sua igreja, porque ele tem mestres, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Então, para que essas coisas, afinal de contas? Para que Deus seja glorificado. Sabe o que é isso? Quando nós aprendemos a olhar atrás do homem e ver quem é que está realmente manejando aquilo, e esse que está atrás é o que deve receber a glória e a honra e o louvor de cada filho de Deus. É quando nós discernimos que atrás desse dom está Deus trabalhando para a sua própria glória. Por que Moisés saiu? Por que Moisés perdeu a entrada na terra de Canaã? É claro, isso já estava na mente de Deus. Mas vamos olhar naturalmente. O que foi que tirou Moisés da terra prometida, ainda que ele chegou bem próximo de entrar? É que quando chegou o momento dele magnificar a Deus, quando era para falar a rocha e ela trazer água, ele feriu a rocha 2 vezes, e a Bíblia disse que ele, então, o profeta diz que ele queria, então, naquilo glorificar a si mesmo. E Deus nunca levantou um homem para glorificar a si próprio. Vocês podem notar, irmão, todos os homens que Deus tem levantado e são verdadeiros homens, eles passam por uma moenda. Ele passa por uma trituração de Deus, começando pela vida familiar, começando pela vida financeira, começando pela vida natural. São homens que Deus triturou eles a ponto de não valerem nada. É Deus provando como Ele quer usar, como Ele quer abençoar. É Deus provando qual é o caminho que Ele quer usar para que Ele seja glorificado na igreja, para que Ele apareça na igreja. Amém? Até aí está certo? É verdade? Então, ele disse, olha, o profeta não é para sair e misturar-se com o mundo e tentar tomar um prêmio como Balaão, e fez uma destruição, ou dinheiro tirado disto ou algo. Se ele é um profeta, ele está suposto a revelar Deus à igreja, e afastar-se das coisas do mundo é tudo para a glória de Deus. Então, esse é o objetivo. É por isso que, quando um homem tem a ciência, a revelação, o discernimento do que é o ministério, ele corre. É onde o profeta disse,
Quando ele está correndo, é aí que Deus vai atrás dele. Por quê? Porque quando ele está correndo, é porque ele chegou à conclusão do que é ser um ministro, ou do que é ser um pregador. Ele vai reconhecer o peso que está sobre ele, então ele corre. Deus disse, então, esse é o homem que eu preciso dele. É quando ele chegou à conclusão de correr de um ofício, sabendo qual é a sua responsabilidade. E se ele não passa por isso, por essas moendas de Deus, então nunca poderia representar, porque ele próprio, o grande pastor Jesus, teve que passar por isso, para depois ele dizer assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele próprio teve a sua própria experiência, para depois se compadecer de um pobre, de um leproso, de um caído, de uma pessoa que não tinha nenhuma condição, de uma pessoa que não tinha nada que pudesse oferecer para ele. Qual é o lucro de Jesus salvar uma prostituta, pensando materialmente? Qual é o lucro de Jesus curar um leproso? Qual é o lucro de Jesus salvar aquela Madalena, aquela mulher de má fama? Mas, irmão, o verdadeiro tesouro de um dom de Deus não é esperado aqui, pois o profeta disse que quando chegarmos lá, além da cortina, quando chegarmos na eternidade, a única coisa que vamos levar daqui e que ficará como memorial é uma alma que você ganhou para o reino de Deus. É uma vida que você tem colocado do outro lado e ele poder dizer assim, eu estou aqui porque você pregou para mim, porque você se parou na brecha por mim, porque se parou por mim quando eu não valia nada. Quantos estarão lá? Agradecida a William Branham, que se parou por essas pessoas. Quantos estarão em cada ministério agradecido por homens que se pararam exatamente por suas vidas quando você não valia nada? Quem é que se parou por você quando você não valia nada? Nós vamos conhecer um dia. Quem é que teve dores de parto para nos gerar? Quem é que teve dores para nos ver nos caminhos do Senhor? Agora, nós temos, eu penso que é uma boa coisa para nós, como ministros, em seguir nossa ordem. Quando vemos tais coisas no mundo, como vemos hoje, e nós temos uma ordem de Deus, que é para discernimento de espírito, provando o espírito. Eu creio que esta é uma lição muito grande para a igreja hoje. É para provar todo o espírito, ter o discernimento do espírito. Eu penso que nós não devemos, de maneira nenhuma, tentar julgar as pessoas através da denominação metodista, batista, presbiterianos, pentecostais, ou seja o que for que eles forem. Nós nunca devemos julgar o homem pela denominação a qual ele pertence. Nós devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele possui. Não é, igreja? É o que ele carrega dentro de si. Veja bem, o espírito, se ele é chuva seródia, ou chuva temporã, nunca devemos julgá-lo através disto, mas através de seu espírito. Nós estamos para discernir o espírito. Veja o que o homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. Se o homem, através de um dom, não importa quão grande seja o dom. Agora, eu quero trazer isto à igreja agora, a qual, em denominações diferentes, você continua sendo a igreja do Deus vivo juntos. E esta é a coisa a qual eu quero lhe trazer, que realmente não estamos divididos. Somos as pedras, as quais são cortadas em formas diferentes, tudo para a glória de Deus. Amém? Você pode dizer amém a isso? Amém. Lá fora, somos todos pedras. A diferença é quando nós encontramos o verdadeiro lapidador, que pega esta velha pedra, e eu e você, naquela condição, e começa a trabalhar conosco. Começa a tirar o excedente, começa a mostrar nessa pedra o que estava na mente dele como
aquele grande artista que fez Moisés em um mármore, em uma pedra. Ele expressou o que estava na sua mente durante toda a sua vida. E Deus, em sua mente, sabia que Ele pegaria eu e você como pedras em algum lugar, em alguma montanha, colocaria essas pedras na mão de um homem que poderia trabalhar com elas e moldar nessas pedras eu e você, para que fizéssemos parte da sua edificação. Não é verdade? Então, se alguma pedra ainda está ali, ainda está naquela condição, quem sabe é porque ainda não caiu nas mãos do lapidador, daquele homem que trabalha com pedras. Mas, a partir do momento que ele cair nessas mãos, aquela velha pedra começará a tomar forma. Deus começará a trabalhar naquela vida. E aquilo que ninguém dava nenhum valor, começa agora a apresentar um fruto de um trabalho dedicado. Homens que entregaram suas vidas inteiras para fazer dessas pedras filhos e filhas de Deus. Não foi isso que João disse? Que Deus era capaz dessas pedras fazerem filhos e filhas de Deus? Ele é capaz ou não é? Você é o resultado da mensagem de João. Você é o resultado daquilo que ele pregou. Você não valia nada, porque você não tinha aparência. Qual era a aparência que você tinha lá? De imundo, de Jezabel, de pecadores. Mas Deus te pegou naquela condição caída, e Deus começou a trabalhar em você, porque Deus enviou um dom capaz de olhar para esta pedra e discernir que essa pedra poderia ser trabalhada, e essa pedra poderia tornar-se, então, pedras vivas no edifício do Senhor Jesus Cristo. Isso é Deus, através dos dons que Ele tem colocado, trabalhando em prol desse povo, moldando esse povo. Amém. Às vezes vai gastar muitos anos. Às vezes você vai ser desgastado aqui, olha, irmão, você vai ser lapidado todo culto. Mas quando chegar o último instantezinho, que você tem que chegar lá perfeito, às vezes não abrir e fechar de olhos, esse grande dom de Deus vai dar aquela polida ou aquela batida exatamente naquele cantinho que tem que sair, e você estará pronto para sair daqui. Porque esse é o trabalho de Deus. Ele sabia que Ele levantaria homens com essa qualificação, que tivesse a paciência suficiente. Porque, irmão, para alguns da igreja, impacientes, alguns já teria sido descartado há muito tempo. Aí joga fora, joga isso fora. Mas Moisés disse, não, Senhor, me dê graça para ter paciência com esse povo. O Senhor tirou da terra do Egito, deixa-me então trabalhar com esse povo. Deus ainda tem dons hoje. Sabe para quê? Para te lapidar. Não corra, não. Quando esse dom está te batendo, te lapidando, dói, mas é para te formar, é para te fazer diferente, é para te fazer uma imagem que você tenha valor. Ou você não tem valor hoje? Se você não tivesse valor, o diabo não estava investindo tudo que ele tem para te derrubar. A tentação que você tem, a prova que você tem hoje, é porque você tem um valor tão grande que o diabo faria tudo para ter você junto com ele. Mas Deus, antes da fundação do mundo, viu que esta pedra refletiria algo que o diabo não poderia comprar de volta. É você e eu. Amém. Deus trabalhando para nos formar. Deus trabalhando nessas velhas pedras para nos tornar uma nova criatura. Amém?